Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que você deve ter visto uma notícia comentando que no último dia 18 de agosto, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o texto do PL 5829 que cria o Marco Legal da Geração Própria. Pois bem, essa versão aprovada pela Câmara dos Deputados é um pouquinho diferente da versão que a gente tinha comentado em vídeos anteriores desse canal. Por isso eu senti a necessidade de fazer um novo vídeo comentando com vocês os 5 principais pontos trazidos no Marco Legal da Geração Própria, já nessa versão aprovada pela Câmara dos Deputados. Vamos lá? E antes da gente começar, gente, eu só queria lembrar vocês de que esse vídeo é um oferecimento da Genix Solar Power, do meu financiamento solar e da Solar Group. Não deixa de conferir o site deles quando você acabar de assistir. E aproveita que você tá por aqui e já deixa o seu joinha e também se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Gente, ponto número 1 do PL 5829 que você precisa conhecer: direito adquirido. Como é que ficou essa questão? Todos os consumidores que já gerarem a sua própria energia antes da publicação do projeto na forma de lei ou protocolarem a solicitação de acesso até 12 meses após essa publicação vão manter as regras de compensação, as regras de valoração dos créditos gerados atuais até 31 de dezembro de 2045. Então, o princípio que a gente tem aí do direito adquirido foi conservado no texto, só mudou um pouquinho a metodologia. Antes a gente falava em 25 anos, agora é uma data, 31 de dezembro de 45, para facilitar a aplicação desse ponto efetivamente. Aqui eu já quero fazer um parênteses para comentar com vocês que o texto, gente, foi aprovado na Câmara dos Deputados. Agora ele vai seguir para o Senado Federal e, sendo aprovado no Senado, ele vai ter que ser sancionado também pelo Presidente da República. Ou seja, a lei, o Marco Legal da Geração Própria em si, ainda não foi publicado, beleza? Então esse prazo de 12 meses também não está contando ainda. Então, vamos lá. Segundo ponto, perda do direito adquirido. Em que situações um consumidor que está amparado pelas regras atuais até 31 de dezembro de 45 perde a aplicação dessas regras? São 3 as hipóteses trazidas no projeto. Primeiro, encerramento da unidade consumidora. E aqui, gente, é importante dizer que o projeto mesmo faz a ressalva de que encerramento da unidade consumidora não é a mesma coisa que troca de titularidade. Então, vamos supor que você tem uma casa que tem um sistema fotovoltaico instalado e você vai vender o seu imóvel. E aí, antes de você desligar a energia e encerrar aquela unidade consumidora, você já transfere a conta para o novo comprador. Nesse caso, o novo comprador vai comprar a sua casa com o sistema e vai ficar nas regras de compensação atuais. Melhor dos mundos, né? Vai ter um super benefício aí esse adquirente. Então, a troca da titularidade não é uma situação de perda do direito adquirido, mas o encerramento da unidade consumidora por si só é. Ok? Segunda hipótese em que a gente perde o direito adquirido: se houver alguma irregularidade no sistema de medição que seja atribuível ao consumidor. E a terceira hipótese, caso haja ampliação do sistema na parte ampliada. Então imagina que hoje você tem um sistema de, por exemplo, 30 kW que está nas regras atuais e tem esse direito adquirido até 45. E aí, depois de 12 meses da publicação da lei, ou seja, depois desse período de vacância, que é como a gente tem chamado, você decide ampliar esse sistema para mais 20 kW, ou seja, ele sairia de 30 e passaria a ser um sistema de 50 kW. Nos 30 kW que já estão instalados, você vai manter as regras de compensação atuais, mas na parcela ampliada, que seriam esses 20 kW, vão ser aplicadas as novas regras de valoração dos créditos de energia. A forma como isso vai ser feito na prática, gente, vai ser objeto de regulação pela ANEEL, ok? Terceiro ponto super importante do projeto de lei, já que estamos falando de valoração de créditos, é o chamado encontro de contas. O projeto, gente, trouxe o seguinte racional: em até 18 meses da data em que a lei for publicada, vai ter que ser divulgado o resultado de um encontro de contas, ou seja, vão ser apurados todos os custos da geração distribuída, dos quais serão subtraídos todos os benefícios também que essa geração distribuída, a micro e mini geração distribuída, traz para o setor elétrico como um todo. O resultado desse encontro de contas vai orientar a forma como vão ser valorados os créditos de energia de um consumidor que gera a própria energia, mas não de forma imediata. Esse resultado desse encontro de contas, que tem que ser publicado então em 18 meses da publicação da lei,
vai ser aplicável a partir de 2029 ou a partir de 2031. Já vou falar sobre essas datas também. Mas eu sei que o tema é complexo, são muitas datas que a gente vai falar aqui nesse vídeo, mas vem comigo e a gente também vai colocar um resuminho aqui do lado para ficar mais fácil de visualizar. Como é que vai ser feito esse encontro de contas, Bárbara? De duas formas. Em até 6 meses da publicação da lei, o CNPE, Conselho Nacional de Política Energética, que é o órgão de cúpula, o órgão mais alto que a gente tem no setor energético brasileiro, tem que publicar as diretrizes para a realização desse encontro de contas. As diretrizes para o cálculo dos custos e as diretrizes para o cálculo dos benefícios da geração distribuída. E aí, a partir dessas diretrizes, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, vai então fazer a conta e apresentar para a sociedade. Importante dizer, gente, que todo esse processo vai ter que contar com participação da sociedade civil, das associações do setor, dos consumidores e das entidades aí que tenham interesse no tema. Então esse processo tem que ser participativo e eu já posso dizer desde já que é essencial que todos participemos. Deu para entender mais ou menos esse ponto? Então, publicamos a lei, em 6 meses o CNPE publica as diretrizes e aí depois disso a ANEEL faz esse cálculo e publica o cálculo. Este tempo todo vai levar no máximo 18 meses. Então, para a publicação aí do resultado desse encontro de contas. Período de transição. Segue essa linha do tempo comigo. Publicamos a lei. Vamos supor que a gente faça essa publicação ainda agora em 2021. Inclusive, a perspectiva, se você está se perguntando, é de que ela seja publicada mais ou menos em novembro desse ano, novembro de 2021. Publicamos a lei. Todo mundo que protocolar a solicitação de acesso em até 12 meses da publicação da lei vai manter as regras de valoração de créditos atuais até 31 de dezembro de 45. Belezinha, até aqui nenhuma dúvida. Quem protocolar a solicitação de acesso depois desse período não vai ser faturado, né? A valoração dos créditos não vai se dar de 1 para 1 mais. Esse consumidor vai ter que pagar algumas componentes tarifárias. Vamos olhar para essas componentes. Os consumidores que tiverem um sistema em geração junto à carga, em empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, o EMUC, em geração compartilhada, de autoconsumo remoto, desde que no autoconsumo remoto a usina tem até 500 kW, ou de alguma fonte despachável em qualquer potência. O que é uma fonte despachável, Bárbara? É uma fonte, é uma usina em que a gente consegue controlar quando é que ela vai gerar ou não energia elétrica. Então, por exemplo, uma CGH, uma usina de biogás e assim por diante. Então, qualquer projeto que se enquadre nessas 5 características aqui, em uma das 5 características que eu citei, vai remunerar a rede, pagando aí de forma gradativa e escalonada o que a gente chama de FIO-B, que é a componente tarifária que remunera as distribuidoras de energia. Numa média nacional, gente, o FIO-B equivale a mais ou menos 28% da tarifa. Em algumas distribuidoras é mais, em outras é menos. Já os consumidores que tenham, né, usinas de alto consumo remoto acima de 500 kW ou que tenham uma geração compartilhada em que um único consumidor, ou seja, um único CPF ou um único CNPJ recebam mais do que 25% dos créditos de energia de uma usina, vão pagar as seguintes componentes tarifárias: 100% do FIO-B, mais 40% do FIO-A, que é a componente tarifária que remunera o serviço de transmissão, mais a tarifa de fiscalização do setor elétrico e o encargo de pesquisa e desenvolvimento. Então a gente tem essas duas categorias de projetos, digamos assim. Só que como é que vai ser esse prazo de transição para esses consumidores? Vocês concordam comigo que o consumidor que protocolar a solicitação de acesso dele entre o 13º mês de publicação da lei e o 18º mês de publicação da lei, ele ainda não vai conhecer o resultado do encontro de contas, porque esse encontro de contas vai estar sendo feito ainda, né? Lembrando, o prazo para a realização do encontro de contas é de até 18 meses da publicação da lei. Então, o consumidor que protocolar a solicitação de acesso durante esse período, ou seja, o 13º e o 18º mês de publicação da lei, tem uma transição de 8 anos. Então, se a gente considerar a lei publicada em 2021, isso significa dizer que esse consumidor ficaria em alguma dessas regras, ou pagando FIO-B, ou pagando FIO-B, ou FIO-A, tarifa de fiscalização e P&D, de acordo com as categorias de projeto, até 31 de dezembro de 2030. E aí, a partir de 1º de janeiro de 2031, passaria a ser aplicadas a eles as regras que são resultado desse encontro de contas que tem que ser calculado. O consumidor que protocolar a solicitação de acesso dele depois do 18º mês de vigência da lei já vai conhecer a regra do encontro de contas, porque ela já vai ter sido publicada. Então, este consumidor vai ter um período de transição de 6 anos e não de 8.
Ou seja, a este consumidor que protocolar a solicitação de acesso depois dos 18 meses de vigência da lei, vai ser aplicada a regra resultado do encontro de contas a partir de 1º de janeiro de 2029. Tudo isso considerando, a publicação do projeto e a publicação do marco legal ainda em 2021. Então percebam, gente, que a gente fica com 2 períodos de transição, ou de 6 anos ou de 8 anos, a depender de quando a solicitação de acesso vai ser efetivamente protocolada. De novo, eu sei que fica um pouco difícil da gente entender, porque são muitas datas que eu tô falando, mas dá uma olhada aqui nessa linha do tempo que a gente colocou, que eu tenho certeza que vai ficar um pouquinho mais fácil. E aí, gente, dito isso, eu entro então no 5º ponto de atenção que vocês têm que conhecer referente a esse projeto, a essa versão do projeto, que diz respeito à garantia de fiel cumprimento. O que é isso? Todas as usinas que tiverem uma capacidade instalada acima de 500 kW, no momento em que elas forem protocolar a solicitação de acesso, elas vão ter que prestar uma garantia de fiel cumprimento. Essa garantia vai ser equivalente a 2,5% do investimento do projeto para os empreendimentos que tenham entre 500 kW e 1 MW, ou equivalente a 5% do valor do investimento do projeto para as usinas que tenham acima de 1 MW de capacidade instalada. Esse dinheiro, gente, em regra, ele não vai ser perdido. É uma garantia que você está prestando. Como é que vai funcionar? Você protocolou a solicitação de acesso, você vai ter que prestar essa garantia, ok? Emitido o seu parecer de acesso, gente, o consumidor vai ter até 90 dias para informar se ele vai querer seguir adiante com o projeto ou não. Se ele desistir do projeto dentro desse período de 90 dias, ele vai recuperar o valor que ele tinha prestado de garantia. Se ele desistir do projeto somente depois desse prazo, ele vai perder a garantia que ele prestou, porque ele está ocupando o lugar de outra pessoa na fila aí das usinas, digamos assim, na fila da conexão na rede da distribuidora. Se ele decidir seguir adiante com o projeto, ele vai desenvolver o projeto, construir a usina. Em até 30 dias da data em que a usina for conectada na rede da distribuidora, a garantia vai ser devolvida para ele da forma como ela foi prestada. E tudo isso vai ter que ser objeto de regulação pela ANEEL. Esse é um ponto importante, gente. A lei está definindo vários pontos super importantes para o setor, mas ela ainda vai ter que ser detalhada por meio de uma resolução normativa, que a ANEEL tem que editar em até 180 dias da publicação da lei. Gente, tem vários outros pontos que são super interessantes de ser tratados também. Aqui eu quis separar os 5 que eu considero principais. Se você quiser que eu comente os outros pontos do projeto, também num vídeo curtinho como esse, deixa aqui nos comentários que a gente grava um outro vídeo falando de outros aspectos do marco legal da geração própria. E se você ficou com alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, comenta aqui também que a gente logo explica para você. Muito obrigada e até a próxima!